Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sérgio Silva aqui novamente com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, fica até o final para não perder nenhum detalhe desse vídeo aqui, que está muito legal esse vídeo de hoje, porque vamos tratar desse assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas usando ali o versículo-chave, que é Mateus 12. Eu vou falar bem claramente, compassadamente, para vocês entenderem tudo. Então fica até o final desse vídeo, para não perder nenhum detalhe. Você que tem aí alguma dúvida sobre a questão da blasfêmia do Espírito Santo, certo? Compartilhe o vídeo para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho e você ter parte também aqui nesse trabalho, e Deus vai nos abençoar. Ok, então vamos lá. Mateus 12, o pecado da blasfêmia contra o Espírito. A situação se dá em um momento em que Jesus ele chega no templo, onde ali alguns fariseus estavam, e encontra ali um garoto. O seu discípulo acaba encontrando ali um garoto endemoniado, certo? Jesus ele vai chegar naquela localidade e vai perceber um alvoroço. Algumas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo e outras achavam que tinha ali a solução para aquele problema, né? Então Jesus chega, o contexto do versículo diz que Jesus ele chega naquele local, vendo a situação daquele garoto ali, daquele jovem endemoniado. Jesus ele simplesmente pede, ou manda, né? Mais precisamente, ele manda que aquele espírito maligno ele se afaste daquele garoto, ele expulsa aquele espírito maligno. O vídeo pode ficar um pouco longo, mas tenha paciência para você entender e tirar essa pulga atrás da orelha que fica ali perturbando a sua mente, dizendo que você cometeu esse pecado, ok? Fica ligado até o final, hein? Fica ligado até o final. Então Jesus chega e expulsa o demônio. Então o que acontece? Os fariseus vendo aquilo, eles se escandalizam, né? Só que eles se escandalizam entre aspas, porque eles não têm moral nenhuma para isso. Então eles chegam e em pensamento, eles pensam, eles fazem o questionamento em pensamento e acabam expondo. O que eles dizem em pensamento? Eles dizem: olha, ele expulsa demônios em nome de Beelzebul. Em pensamento. Logo em seguida ele fala: tu expulsa demônio em nome de Beelzebul. Nesse momento, Jesus ele para e começa a dar um sermão. Aí ele começa a dizer sobre como pode uma casa dividida prosperar, ou como pode o dono da casa não ter autoridade sobre a sua casa, né? Ou seja, eu não teria poder de expulsar um demônio, se eu fosse do lado dos demônios. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. Eu não teria poder de expulsar um demônio se eu fosse do lado deles. Muito pelo contrário, eu expulso demônios porque eu já destronei o príncipe deles. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu tenho autoridade para expulsar espíritos malignos porque o rei deles, o príncipe deles, o senhor deles já está subjugado, que é Satanás, certo? Então Jesus ele começa a falar sobre a questão da casa limpa e da casa suja. Nos versículos seguintes ele vai dizer assim: olha, porventura, uma vez a casa estando limpa, né, e a pessoa peca, né, se desvia após o pecado, um espírito maligno vem, né, ou seja, depois da casa está limpa, adornada, o Espírito Santo entrou, fez morada, olha só, fez morada, limpou a casa, ornamentou a casa, deixou a casa arrumada, deixou limpa, e essa pessoa decai, peca. Olha só que o termo pecado aqui no original é blasfêmia. É um pecado concretizado. É um pecado consumado em um âmbito eterno. Porque ele diz assim, peca. O espírito que estava na casa acaba abandonando a casa. Aquele espírito maligno que antes estava na casa expulso pelo novo dono, que era o espírito, ele fica andando em lugares áridos, procurando um terreno, outro lugar para habitar. Quando ele percebe que a casa está vazia, adornada, porque o Espírito Santo abandonou, esse espírito que saiu volta para aquela casa e junto com ele, ele traz mais 7 demônios.
E Jesus diz o seguinte: e o segundo estado é pior do que o primeiro. Ou seja, 7 aqui significa plenitude. Jesus está dizendo assim, olha, uma vez que a pessoa comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele abandona a casa, 7 espíritos malignos entram na casa. Ele está dizendo assim, nesse momento a pessoa é impossibilitado de novamente ser renovado, porque ele cometeu um pecado imperdoável. 7 significa plenitude, 7 significa totalidade. Você percebe que na Bíblia, em várias partes da Bíblia, Jesus ele vai dizer, a Bíblia vai dizer 7, vai falar sobre o 7º dia, Deus descansou, 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas de Deus, 7 candelabros, né? O número 7 aqui significa plenitude. Então Jesus está dizendo que esse estado é pior do que o primeiro estado. Só que o contexto da época estava relacionado a uma questão mais relacionada aos princípios da lei que operava naquele momento. A graça ainda não havia sido estabelecida. Certo, pessoal? Então observe. Aí Jesus diz o seguinte: olha, eu não expulso o demônio do nome de Beelzebul. Eu expulso pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Olha, aí Jesus ele faz Jesus ele faz um alerta. Olha, vocês, o homem pode blasfemar contra o Filho, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão nem neste momento, ou seja, nem nesta época e nem no porvir. Ele está dizendo assim, aquele que cometer esse pecado nesta época em que nós vivemos hoje, aqui, e nem os do futuro, poderá receber esse perdão. Certo? Jesus já estava deixando claro ali o poder de dissolução da questão do direito de se obter perdão, né? Então, observe que a blasfêmia contra o Espírito Santo, a partir do momento em que eles atribuíram toda aquela obra de expulsar aquele demônio a Satanás. Então Jesus está dando alerta. Tomem cuidado para não entristecer o Espírito Santo, atribuindo as obras do Espírito Santo publicamente. Olha que eles estavam publicamente ali, eles estavam participando da situação, certo? Do momento, certo? Então ele está dizendo, tome cuidado, para vocês não atribuir as obras do Espírito que vocês estão vendo, uma vez vocês tendo participado, certo? De todos esses processos, todo o processo de redenção, de aceitação, né? E vocês cometerem esse pecado publicamente. Não basta ser apenas aqui, tem que ser falado. O pecado da blasfêmia ele tem que ser dito, ele tem que ser falado publicamente. É por isso que eu sempre falo para vocês aqui, que mandam um comentário para mim. Olha, eu acho que eu blasfemei, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, eu acho que eu concordei vendo um vídeo. Não é bem assim. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem que ser, como eu sempre falo, tem que estar em conjunto com vários fatores, certo? Tem que estar sincronizado com vários fatores. Não é simplesmente um pensamento. Tem que, no caso, a pessoa que realmente comete esse pecado, no caso, né? Ela precisa, se ela cometeu isso, ela tem que ter pensado, tem que ter expressado, tem que ter falado. Mas para isso ela tem que ter vivido antes, certo, pessoal? Então, a blasfêmia, para vocês entenderem bem esse versículo, entenda que Jesus ele está falando ali, está dando uma orientação para as pessoas tomarem cuidado com essa questão de não blasfemar contra o Espírito Santo, atribuindo a obra do Espírito Santo a Satanás. Porque o Espírito Santo ele nos trouxe a salvação por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo. Então o Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não creu. Muitas pessoas naquela época não creu e até hoje não creu no sacrifício de Jesus. Da justiça, porque Jesus Cristo subiu glorificado e completou a obra que ele veio fazer. E do juízo, porque o Deus deste século já está julgado, que é Satanás. Então só há um que está condenado, que é Satanás. Nós ainda temos esperança em Cristo, mas temos que ter cuidado para não
fazer não cometer esse tipo de erro, que é um erro imperdoável, tá, pessoal? Então vocês aí, que às vezes no comentário, manda comentários para mim achando que blasfemou contra o Espírito Santo, eu quero dizer que essa atitude, ela não faz parte da natureza daquelas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Observe uma coisa, se o Espírito Santo é que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo? Ele é responsável por trazer a você à memória o pecado que você cometeu, ou que você achou que cometeu, para que você venha se arrepender e buscar ajuda, certo? Não faz sentido você estar buscando ajuda para saber se blasfemou ou não. Sendo que a condição de uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é uma condição de morte eterna. É uma morte não só, vamos dizer assim, espiritualmente falando, mas de consciência. Essa pessoa não terá mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não sentirá aquele sentimento de culpa, certo, pessoal? Então, tudo isso está relacionado com aquelas pessoas que acha que blasfemou contra o Espírito Santo e não blasfemou. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente pesar na consciência, não sente sentimento de arrependimento, certo? Então, a interpretação correta desse texto é simples. É simples. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que é muito difícil de ser praticada, certo? E Jesus está dando uma orientação. Olha, não faça isso, porque todas as obras que eu faço é pelo Espírito Santo. Então não atribua as minhas obras do Espírito Santo a Satanás, porque isso é uma blasfêmia. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente. Certo, pessoal? Então vocês que estão aí me ouvindo, estão desesperados, achando que blasfemou contra o Espírito Santo, não se preocupe com isso. Tá, pessoal? Mais uma vez aqui, mais um vídeo falando sobre esse assunto. Eu estou falando aqui para vocês isso aí. Leia lá Mateus 12. Ore antes, para você ter uma interpretação correta de todo o evento que aconteceu. Eu estou dando aqui apenas um resumo para que você entenda a separar o que é blasfêmia do que é achar que blasfemou. Certo, pessoal? Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela nem se preocupa em procurar saber se ela blasfemou ou não. Ela simplesmente blasfemou contra o Espírito Santo e simplesmente ela vai ter uma surpresa muito desagradável no dia que ela se encontrar com o Senhor, certo? Esse não é o seu caso. Fique na paz em nome de Jesus, certo? Vou continuar orando pela vida de vocês. Mais uma vez eu digo que eu bato nesse assunto porque tem muita gente preocupada com isso e a maioria aqui dos questionamentos, dos comentários aqui no canal é justamente sobre esse assunto, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus, compartilhem esse vídeo, tá bom? Para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Graças a Deus batemos aí 311 inscritos, né? Eu espero em breve chegar aí nos 1000 inscritos, aí se Deus permitir, se for da vontade dele, né? A minha intenção aqui é ajudar vocês. Em primeiro lugar, é ajudar vocês com a palavra do Senhor, porque eu sei que o meu verdadeiro galardão está nisso. Tá bom, pessoal? Se vocês me ajudar, vocês também ajudam o canal e vocês têm parte nesse trabalho. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.